Então, começar o nosso momento da mensagem. Nós vamos continuar, então, a nossa série na carta aos Hebreus. Na semana passada, nós nos atentamos a um dia especial, né? Que foi o Dia das Mães. Numa semana especial, que foi o meu aniversário, né? Então, a gente decidiu agora retornar para a carta aos Hebreus, tá bom? A nossa série de mensagens, que logo chegará ao fim. Hoje já é a 11ª mensagem. E hoje nós vamos falar de um tema muito conhecido dentro da nossa igreja, Igreja Presbiteriana do Brasil, no nosso meio reformado, e que se encontra, né, em Hebreus. Vamos então ler hoje Hebreus capítulo 6, dos versículos de 4 até 12. Hebreus 6, de 4 a 12, conforme está também no slide, que está logo atrás aqui. Vamos falar hoje sobre a perseverança dos santos. O que seria esse termo, a perseverança dos santos? Quando eu falo santos aqui, não confunda, né, com... O termo santo é um termo bíblico, tá? Às vezes a gente tem o mau entendimento de vincular, né, santo com de outras religiões, né, com a figura de estátua, essas coisas, ou talvez uma compreensão mais doutrina católica romana, né? Santos, a figura do santo é bíblico, tá? Talvez o que muda nós, talvez de um outro entendimento, é a aplicação que nós damos para isso, tá? Mas o termo, a perseverança do santo, ele é um termo bíblico, e hoje eu vou adentrar sobre essa doutrina, tá? Hebreus 6, capítulo 6, versículo 4 diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim. É impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo à zombaria. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição. E o seu fim é ser queimada. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos dessa maneira, estamos certos de que coisas melhores o esperam. Coisas relacionadas com a salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome. Pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, que diante, Pai, dessa doutrina da perseverança dos santos, que diante, Pai, desse texto tão discutido, possamos, Pai, ser edificados na tua palavra nessa manhã. Uma palavra de encorajamento, uma palavra de motivação, uma palavra de consolo e também com seus aspectos de exortação. Que possamos sair daqui diferentes como entramos, amando ao Senhor e seu ousado amor como aqui cantamos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, este é, sem dúvida, o texto mais difícil do Novo Testamento. É um texto dificílimo e muitos discutem. Seja de qual herança, qual tradição seja, de um meio reformado, de um meio não reformado, católico romano, ortodoxo, não importa. Esse texto, ele é muito discutido. Tanto, ele é tão sério que ele foi, inclusive, uma questão minha de sermão de prova. Me deram lá 50 perguntas, o presbitério, e em uma delas era: qual é a sua interpretação de Hebreus 6, versículo 4 a versículo 12? Por quê, queridos? Porque um olhar superficial do texto, a gente percebe que a gente pode perder uma salvação. A gente não tem segurança. Que o texto está dizendo que existe a possibilidade de alguns
que foram iluminados, provaram o dom celestial, participantes do Espírito, provaram da palavra e tal, e caíram. Aí você chega no meu gabinete pastoral segunda-feira e pergunta, tá, pastor, e aí? O senhor prega uma coisa, mas o texto está claro. Pessoas que estiveram na igreja que um dia e caíram. E aí, tá falando o quê? De um crente genuíno? Tá falando de um crente nominal? Porque essa é a pergunta. E a gente vai explorar esse texto dizendo, queridos, que o contexto, toda a carta aos Hebreus, como também toda a escritura, ele tem um olhar diferente. O contexto mostra pessoas que querem apostatar a fé cristã e retornar ao judaísmo. Lembra que isso é o público de Hebreus? Pessoas que, por causa de perseguição, por causa de preconceito, ou porque não via mais com os mesmos olhos o cristianismo. Porque o judaísmo era o seguinte, o judaísmo tinha a figura do templo, do sacrifício, da circuncisão, das festas e tal. Então eram institutos palpáveis. Agora a fé cristã é só fé. De vez em quando a gente come um pão, toma ali um suco para relembrar, algo que a gente mais perto que a gente possa tocar é a Santa Ceia. Então eles tinham essa dificuldade também. Eu estou saindo de uma religião em que eu posso ver, posso tocar e entrando numa que eu só tenho que acreditar. Eles tinham essa dificuldade e eles queriam retornar então para o judaísmo, apostatar da fé. E aqui a gente percebe que o capítulo, ou melhor, o texto está falando desse público, tanto que são dois grupos, e eu vou explorar isso. Ele fala do grupo do versículo 4, aqueles que uma vez foram iluminados, e tal. E no versículo 9 ele fala, mas quanto a vocês, ou seja, o outro grupo, meus amados, são os crentes. Então aqui a gente está talvez trabalhando a ideia de crentes genuínos e crentes não genuínos. Inclusive esse texto ele tem 3 tipos de interpretações. A primeira é que são crentes genuínos, que tiveram uma fé verdadeira, mas se desviaram de Jesus e por isso perderam a salvação. Há uma segunda interpretação que diz que são apenas participantes da igreja, que nunca foram convertidos de verdade e em determinado momento se desviaram do Senhor, mostrando que nunca tiveram uma fé verdadeira, nunca foram salvos. Porque o crente verdadeiro não cai definitivamente. E nem se perde. Uma vez que a salvação é garantida, é perpetuada a vida toda. E tem uma terceira interpretação que diz que esse texto é meramente hipotético. É um deslize hipotético que o autor quer mostrar que poderia acontecer com a igreja. Será que esse texto, que ainda que tenha difícil interpretação, ele vai contra muitos outros textos das escrituras que assegura a salvação para nós? Porque realmente, se eu acabo de me converter, nunca li a Bíblia na vida, e eu me deparo com Hebreus 6,4, eu vou ter uma conclusão de que realmente eu tenho que permanecer, porque se eu não permanecer, eu vou perder minha salvação. Mas a gente percebe que muitos outros textos mostram algo diferente. A Escritura fala uma coisa só. Não está falando de perda de salvação necessariamente, mas de um grupo específico de apóstata que queria retornar para o judaísmo. A carta aos Hebreus mostra como os judeus provaram de muitas coisas, mas não foram acompanhados de uma fé genuína. Ouviram a pregação do evangelho, ou seja, foram iluminados. Provaram o dom celestial, ou seja, provaram de benefícios, talvez da Santa Ceia. Muitos utilizam esse dom celestial como Santa Ceia. Provaram de bênçãos do Senhor, mas estavam apostatando da fé. Estavam retornando ao judaísmo. E a gente vai perceber que esse texto não mostra muito isso, mas pelo contrário. O texto ele assegura a salvação para nós. De como em Cristo, e a gente perseverando em Cristo, nada pode nos separar do amor de Deus, como foi o propósito do primeiro texto que a gente teve nesse culto. A gente percebe pelo texto aqui 3 estruturas. Primeira, um alerta. Então, do versículo 4 até o versículo 8, o autor está dando um alerta para a igreja. Do versículo 9, ele vai dar um consolo. E o restante, de 10 em diante, ele vai dar um conselho para a igreja. Diante dessa estrutura, eu quero trazer, em primeiro lugar, que obras não confirmam a perseverança na fé. Vou repetir. Obras que são obras, aquilo que você faz em prol de Deus, não confirma a perseverança na fé.
Vou explicar. Do versículo de 4 a 8, então, é o alerta que ele faz para a igreja. Ele diz, vou ler de novo. É impossível, pois aquele grupo, que uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial, se tornaram participantes do Espírito, provaram a boa palavra de Deus, poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a zombaria. Aí depois dessa exortação, ele ainda usa uma parábola, uma metáfora aqui, uma ilustração. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição e o seu fim é ser queimada. Quando ele fala é impossível, pois aqueles, ele está falando do grupo específico. Perceba que no versículo 9 ele está falando para outro. Então os versículos de 4 a 6 estão afirmando a impossibilidade que alguns têm de serem reconduzidos de novo ao arrependimento e a retornarem a Cristo. Ou seja, é um grupo que não vai voltar para Deus. Que não vai voltar para Deus. É dessa experiência desse grupo apóstolo, tá? Que ele não vai retornar. Aí quando ele fala, mas espera aí, pastor. Ele descreveu várias atividades que esse grupo teve. Foram iluminados, provaram e tal. Mas quando ele fala foram iluminados, primeiramente, ele está dizendo que eles foram informados ao conhecimento de Cristo. Ou seja, o Evangelho, ele foi iluminado pelo Evangelho. Ele recebeu a mensagem do Evangelho. Agora, amados irmãos, todos aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho se convertem? Queria eu que se convertesse, viu? Porque ao longo do Contorno Sul, se a gente for ver bem, talvez passou mais de 100 pessoas. Contando visitantes e não visitantes. Se de todo mundo que passou aqui tivesse convertido com uma mensagem, a igreja, a gente já tinha que procurar outro terreno, porque já não cabia na igreja. Então nem todos que ouvem a mensagem do Evangelho são iluminados, é de fato convertido. Mas além disso, o texto fala também que eles não só foram iluminados, mas eles provaram do dom celestial. O dom também pode ser traduzido por dádivas, por um presente. Talvez uma referência à Santa Ceia ou bênçãos espirituais. Ou seja, esse grupo, então, além de ouvir a mensagem do Evangelho, eles também participaram de presentes, de benefícios da fé cristã. Entre elas, a própria ceia. Agora, queridos, vou fazer mais uma pergunta. Todos que provam de bênçãos espirituais, ou todos que participam da Santa Ceia, são convertidos? Não são. Mas eles se tornaram participantes do Espírito Santo. Agora eu quero ver esse pastor falar essa parte. Agora eu quero ver ele dizer, porque a palavra diz participantes do Espírito. Porém, a tradução de participantes, ele dá a ideia de companheiro, de colaborador. São indivíduos que demonstraram externamente obras vinculadas ao Espírito, ou ao agir do Espírito. Eu até acreditaria nisso, assim, no sentido de que todos aqueles que demonstram o poder do Espírito são de fato crentes, mas nem todos. Tem pessoas que podem ser companheiros do Espírito, fazer obras fazendo referência ao Espírito, mas não serem totalmente convertidos. Como assim? Só a Bíblia tem 2 exemplos. Um grande exemplo é Balaão. Balaão foi para amaldiçoar Israel. Aí, de repente, ele tem um encontro com o Senhor e o Senhor fala assim, não, você vai abençoar Israel. E Balaão não era convertido. Balaão nem era do povo de Deus. Ele é obrigado a abençoar o povo inimigo. Ele age pelo Espírito Santo, abençoando aquele povo. Saul foi levantado pelo Senhor para conduzir um povo debaixo da bênção de Deus. E a palavra mostra que ele fazia grandes feitos em nome do Espírito de Deus. Tanto que fala que quando Saul começou a pegar um caminho diferente dos caminhos do Senhor, o Espírito se retirou. Essa ideia de se retirar, o que é? A ideia de que as obras do Espírito cessaram na obra de Saul, porque ele se desviou. Só que ele nunca foi convertido. O texto mostra que ele morreu e não tinha sido convertido. Então, obras do Espírito podem ser vinculadas a pessoas não convertidas. Aí você vai olhar para mim, mas eu duvido disso. E Jesus? Jesus eu acho que disse algo diferente. Jesus disse a mesma coisa, sabe por quê? Quando a gente vai para Mateus 27, 21, 23, que é o texto conhecidíssimo, Jesus, ele é claro, ele fala o seguinte, olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Aí Jesus ainda continua, ó. Muitos naquele dia, qual naquele dia? Quando ele voltar do tribunal de Cristo. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos no seu nome? Ou seja, eu não preguei no teu nome com poder? Em seu nome a gente não expulsou o demônio. Quem expulsa o demônio é o Espírito Santo. Não é verdade? Eu, por si só, Vitor, não expulso demônio nenhum. Mas se alguém vier aqui e eu falar em nome de Jesus, pelo poder de Jesus e orar, quem vai expulsar o demônio daquela pessoa é o Espírito do Senhor. E essas pessoas vão chegar perto de Jesus e falar assim, Jesus, nós expulsamos demônios no seu nome. Aí vem a terceira pergunta. Em seu nome nós não fizemos muitos milagres? Então pessoas que fizeram milagres pelo Espírito Santo no nome de Jesus. E eles estão cobrando isso de Jesus. Mas Jesus responde, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Jesus não falou assim, olha, eu reconheço mesmo, vocês fizeram bastante coisa e tal, mas, poxa, vocês pecaram, vocês caíram, então não tem como aceitar vocês. Não, ele falou o seguinte, eu nunca conheci vocês. Eu nem sei quem são vocês. E olha quantas obras eles fizeram. Participantes do Espírito. Isso que o texto quer dizer como cooperadores do Espírito Santo. Então nem sempre a manifestação é sinal de verdadeira de conversão. Provaram da boa palavra de Deus, é o mesmo do primeiro ponto. Eles ouviram da palavra, estudaram, usufruíram de verdades bíblicas. Ouviram os sermões, só que entrou pela mente e não desceu para o coração. E os poderes do mundo vidores, ou seja, fizeram sinais, prodígios. Queridos, eu estou falando de pessoas que externamente diziam que eram crentes, contudo, não eram mesmo. Não tinham sido convertidos. Cristo disse que haveria joio no meio do trigo. Joio no meio do... O que é a ideia de joio no meio do trigo? É que na igreja haveria pessoas não convertidas e haveriam pessoas convertidas. E talvez essas não convertidas receberiam da palavra, fariam milagres. Você acha que toda pessoa que faz milagre por aí, dizendo que em nome de Jesus, ou as atrocidades que a gente vê na TV, até mesmo em algumas denominações evangélicas, você acha que aquilo é verdade? Então tem muitas coisas. Você acha que quem faz aquilo é realmente convertido? Que faz por dinheiro? Por troca de dinheiro faz milagre? Mas o texto continua. E aí caíram. Aqui que está a discussão. E aí caíram. Aí ele fala, é impossível retornar para o arrependimento. O que ele quer dizer aqui, queridos? Que há um grau de queda que é irreversível. Há uma apostasia completa, definitiva, que perdura a vida inteira. Ou pelo resto da vida. Pessoas que tiveram experiências religiosas e espirituais, mas sempre foi o joio. E em determinado momento ele vai se desviar, ele vai apostatar e vai morrer. E João mesmo disse isso, 1 João 2,19. Ele disse o seguinte, olha, eles quem? O pessoal que apostatou na fé. João fala, eles saíram do nosso meio, mas não eram um dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. O que João falou? Olha, aqueles que apostataram da fé, aqueles que estavam no meio de nós, eles saíram, sabe por que eles saíram? Porque eles nunca foram da gente. Eles nunca foram dos nossos, nunca foi irmão, nunca foi convertido, nunca foi igreja. E eles saíram para justamente ser manifesto que eles nunca pertenciam ao povo de Deus. Em algum momento, essa pessoa ela rejeita. E a rejeição é definitiva. Aqui está também um grande exemplo da blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem nunca se confundiu com essa doutrina? De às vezes, né, você fez um pecado, leu alguma coisa e você percebeu, poxa, mas esse pecado que eu fiz é contra o Espírito Santo, pronto, não tem perdão mais. Agora eu estou condenado para o inferno. Essa blasfêmia contra o Espírito Santo nada mais é que esse mesmo entendimento de você se afastar do Espírito, se afastar de Deus e renegar o Espírito Santo. Amaldiçoar o Espírito Santo. Sabe? É um tipo de você apostatar da fé que você renega ele. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso que é o pecado que não tem perdão. Quando você apóstata. Quando você vira as costas para o Espírito. E lembre-se que desviar é diferente de apostatar. Sabe por quê? Porque o desvio pode ocorrer pelo crente. O crente pode se desviar. Claro, vou refazer porque senão corta isso aí e vai falar. Não é que o crente pode se desviar. Há probabilidade de um período, num tempo,
do crente acabar se desviando. Seja por uma imaturidade espiritual, problemas emocionais, espirituais. Só que se ele é um salvo, se ele, e isso que é a perseverança dos santos, se ele pertence ao povo de Deus, o Senhor vai resgatar ele. Lá na podridão da lama, é o filho pródigo. O Senhor vai resgatar ele lá no meio dos porcos, comendo lama. E vai trazer de volta para a graça de Deus. Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso com o teu filho, com o teu neto, com aquelas pessoas especiais que você tem no coração e que você ora. Então o crente pode se desviar. Agora, apostatar, não. Apostatar já é um limite que a pessoa não retorna mais. Já não é um desvio. Já é algo que, se a pessoa morrer descrente, ali ele foi um apóstata, porque não voltou. Então tem essa diferença, a gente precisa saber disso. Uma vez que o sacrifício de Cristo é a provisão completa e final pelo pecado, aqueles que de modo arrogante rejeitam esse sacrifício não podem encontrar outra oportunidade de voltarem para Deus. É isso que ele está falando. Entretanto, alguém que se arrepende e deseja ser restaurado por Cristo demonstra dessa maneira que não está numa situação irreversível, mas com o coração arrependido ele sempre é bem-vindo de novo. Cuidado com a apostasia. Por que ele é tão grave? O texto continua. Porque estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a zombaria. Esses que abandonam a fé, como o exemplo do público de Hebreus, que estão renegando a Cristo e voltando para o judaísmo, estavam crucificando novamente o Filho de Deus, expondo ao ridículo. É complicado uma interpretação analisando o contexto da passagem, dizendo dos salvos da igreja. Porque para os salvos vai estar no versículo 9, que é o outro público que Cristo está falando. Como aos hebreus, destinatários dessa carta, a aplicação para nós é que a necessidade de analisar a nossa fé, a nossa essência, ao que está em nosso interior, as nossas motivações, o nosso compromisso, a nossa responsabilidade, a nossa perseverança na fé. E não me diga que você já faz isso, que está tudo bem, porque dificilmente está. Dificilmente está. Sempre haverá algo dentro de nós que tem dificuldade numa renovação por Jesus, mas que Cristo vai renovar por completo. Eu olho para dentro do Vitor e ainda vejo um coração duro com algumas coisas, e às vezes outras não. E a gente precisa recorrer a Jesus para que Ele renove o nosso coração. Por isso a necessidade diária do Evangelho, nos levando à redenção da nossa natureza. Ainda que a salvação não dependa de nós e nossas obras, que é o ponto que aqui estou dizendo. Por quê? Porque o texto está falando de pessoas que fizeram um monte de coisa. Iluminado, provaram o dom celestial, participaram muitas obras externas, mas não confirmaram a fé. Não confirmaram a fé. Então, ainda que as nossas obras não nos salvem, ainda que a gente seja exposto a muitas verdades bíblicas, o que vai moldar o nosso interior, o que vai trazer a nossa salvação, uma fé genuína, é quando nós vamos aos pés da cruz. É quando a gente vai a Cristo decidir a ter uma vida transformada com Ele. Derrubar o coração idólatra, derrubar o coração duro, derrubar o egoísmo, derrubar o coração mesquinho, o coração soberbo. Só a ação do Espírito agirá em nós para uma fé genuína. O Evangelho de Jesus é o caminho para o perdão de uma fé oca, de uma fé superficial. Pois Ele quer nessa manhã, que sejamos transformados de dentro para fora e não de fora para dentro. Cristo perdoa o seu coração duro. Cristo perdoa os seus pecados para te dar um coração de carne, no Espírito. E essa era a profecia do Antigo Testamento. A dificuldade do público de Hebreus era a crise de fé. Uma crise que desfrutou de experiências espirituais, mas ainda faltava um coração de verdade, uma conversão de verdade. Queriam retornar ao judaísmo, queriam retornar para as sombras, sendo que o Filho já havia revelado para eles. Cristo quer e o seu Espírito conduzirá isso a um verdadeiro quebrantamento no seu coração, um arrependimento verdadeiro de fé, a um constrangimento, a uma mudança interna. Obras externas não definem salvação. Obras externas não trazem certeza de fé genuína. Contudo, também não muda o fato que a gente tem que ter obras, a gente tem que praticar, a gente tem que santificar. Tiago falou isso. Tiago 2,17. Também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. É uma indicação, mas o texto nos alerta sobre uma permanência na fé cristã. Mas aí o texto muda de grupo.
dos crentes para os crentes perseverantes. Aí a gente vai para o nosso segundo ponto. Que Deus perseverará conosco. Ainda, apesar de nós. Deus perseverará conosco. Apesar de nós. É o que ele fala no versículo 9 e 10. Então, ele já falou do grupo de apóstolos. Ele já falou do grupo que nunca vai ser convertido. Aí ele olha para a igreja e fala, quanto? Então ele começa, versículo 4. Aqueles que uma vez foram iluminados. Mas no versículo 9 ele fala, quanto a vocês, ou seja, ele está mudando. Ele falou para um, agora mudou para o outro. Quanto a vocês, meus amados, quem? A igreja. Os convertidos. Ainda que falemos dessa maneira, estamos certos de que coisas melhores o esperam. Coisas relacionadas com a salvação. Aí ele continua, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor, olha essa parte do versículo, e do amor que mostraram para com seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo os santos. Ele está falando de outro público agora. Ele está falando de realmente para a igreja. Se você sente que ainda não é parte desse segundo grupo, a oportunidade para uma mudança é hoje. Uma oportunidade de sair do externo e ter uma mudança interna. De uma fé hipócrita e superficial para uma fé genuína. Hoje Deus lhe chama para quebrantar os pés da cruz e entrar na família do Senhor, no seu reino, na sua eternidade. Ele diz, né, ainda que a gente fale dessa maneira, ou seja, é uma maneira exortativa. Porque desde o capítulo 5 ele está exortando o povo a se despertar para a fé. Aí ele continua, estamos certos que coisas melhores esperam. Nenhum pecado nos separará do amor de Deus. Mas uma vida deliberada do pecado será um alerta que você nunca foi próximo dele. Aí ele diz, porque Deus não é injusto. E realmente Deus não é injusto. Ele não vai tapar os olhos para a vida de obediência que não tivemos. Ainda que não sejamos salvos por obras, as nossas obras, amados irmãos, são vistas por Deus. O nosso desempenho, o nosso esforço, a igreja hoje sofredora lá, que está lutando, que está morrendo, você acha que Deus não está vendo o sacrifício de cada santo que cai naquele lugar? Dos crentes que estão morrendo naquele lugar? A própria palavra fala, Deus não é justo para se esquecer do trabalho, do amor que vocês mostraram pelo nome dele e serviram aos santos. Ainda que não seja por meio do trabalho que fazemos e pelo amor que demonstramos, o nosso meio de salvação, os salvos têm, sim, as vistas dos olhos de Deus, aquilo que nós fazemos. Nossa segurança de salvação é no sangue do Cordeiro. Nada nos separará dele. Aqui que a gente aprende dessa perseverança dos santos. Mas aquilo que nós fazemos por Deus, para Deus, é visto por ele. Por isso, a lição, Deus perseverará conosco. Não porque a gente faz algo, mas porque ele fez por nós através de Cristo. É pelo sangue do Cordeiro que a gente tem a segurança da salvação. E Deus honra as nossas obras que são dedicadas a ele. Não porque a gente mereça. E quando eu falo honraria, não interprete por uma honraria de bens, de prosperidade, não. Mas dele perceber a obediência do seu servo. João 6, 37, 39, Jesus é claro, todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, vou lançar fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade que me enviou, ou seja, de Deus, é que eu não perca nenhum de todos o que ele me deu. Nós já estamos nas mãos de Jesus. Ele não vai lançar fora nenhum que faz parte do seu povo. Não tem como enxergar esse texto como argumento de perda de uma salvação. Uma vez que a Escritura em outros locais mostra a gloriosa salvação dos que estão em Cristo. Quando fala que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1, não há mais condenação. Deus não é injusto e não se esquecerá da sua igreja, daqueles cuja fé é genuína, daqueles que mantêm obediente ao seu Senhor, ao seu Cristo. Aqueles que olham para frente, para o eterno, para Jesus e não para trás. Não para o velho homem, não para a vida de pecado. Ou como aqueles hebreus, para as sombras do Antigo Testamento. Deus não é impiedoso. Ele não se esquecerá do empenho sincero da sua igreja
e nem renunciará a ele. Deus honra a fé que temos. Deus vê a fé que temos. Deus vê a obediência que temos. Ele permanece conosco, perseverando, insistindo conosco, porque Ele é fiel. Às vezes nós não. Nós não somos fiéis às vezes. A gente é infiel. Mas a sua fidelidade, a fidelidade de Deus, dura para sempre, de geração em geração. Nós somos inconstantes. Nós colocamos alianças que firmamos com Ele em jogo. Mas Ele não. Ele é fiel e a sua aliança está conosco. A obra de Cristo é perfeita e a mais verdadeira demonstração da perseverança de Deus com a gente. Criaturas criadas que se afastaram dele. Ele podia ter acabado com tudo ali, recomeçado, resetado tudo. Mas ele foi fiel. E ele é fiel, apesar de nós. Ele persevera conosco por sua aliança, apesar de nós. O Senhor produz em nós não uma fé falsa, mas uma fé verdadeira. Fé essa que passa por desânimos às vezes, mas continua. Fé essa que passa por algumas confusões às vezes, mas é encontrado e realinhado nos caminhos de Jesus. Fé essa que passa por algumas confusões ou que às vezes é provada em algumas situações, mas Ele está conosco e Ele nos ajuda nessas situações de provações. Fé essa que é atribulada quase sempre, mas Ele vai e ajuda e está conosco. Fé essa que, diferente do primeiro grupo, são reconduzidos ao arrependimento. Fé essa que compreende a insuficiência que nós, réis mortais, somos e a suficiência que Cristo nos dá. Sabe aquele sentimento, aquela vontade de falar: Senhor, eu não mereço. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não sou nada. Então, Ele nos leva à cruz, mostra a sua graça e assim a nossa fraqueza é aperfeiçoada. Porque Ele diz: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E assim nos arrependemos dos pecados e recebemos perdão. Fé essa que é preenchida pelo amor de Jesus em todas as áreas das nossas vidas. Ele é fiel. Ele persevera conosco, apesar de nós. Apesar de nós tão falhos e precisando da sua ajuda, Ele diz na sua palavra, olha como isso é maravilhoso, eu amo esse versículo. Porque apesar de tão errantes que nós somos, e Ele já ter dado bastante para nós, Ele continua, coisas melhores o esperam, coisas relacionadas com a salvação. Como pode alguém tão bom assim? Não dá para entender. Só a salvação já seria suficiente para nós. A gente não mereceria nada, não merece nada. E Ele diz, coisas melhores o esperam. Tudo que precisamos é dele. Não há vida longe de Jesus. Por isso, não melhor que um verdadeiro encontro com Cristo, para ter aquele impacto profundo e marcante, e sentir o seu perdão, e sentir a sua presença caminhando conosco todos os dias. Mas um encontro profundo, pois se for querer ser crente sem Jesus, você vai cair no primeiro grupo, que foi iluminado, provou da palavra, do dom celestial, mas nunca foi convertido. A minha oração a Deus nessa manhã é que vocês estejam nesse segundo grupo. Alguém que recebeu o perdão, a salvação e decidiu mudar. E caminham com o Senhor para a vida eterna. Terceiro e último ponto para concluirmos. Que, em primeiro lugar, então, que as obras não confirmam a nossa fé. É um reflexo. É possível que sejamos salvos. Mas pelas obras de uma pessoa não posso falar assim, não, ela é convertida. Calma. O segundo ponto nos mostra que apesar disso Deus persevera. Porque Ele fala que Ele não é injusto, Ele não se esquece do nosso trabalho, não esquece do amor, da nossa obediência. E na figura da cruz a gente percebe que Ele persevera conosco. E em terceiro e último lugar, responde a pergunta de, então eu não preciso fazer nada? Então eu posso viver minha vida como eu quero? Não. Terceiro e último lugar diz que o salvo perseverará até o fim. Só é salvo quem persevera até o fim. É os versículos 11 e 12. Então ele faz um alerta, ele faz um consolo, agora ele dá o conselho no versículo 11. Desejamos que cada um de vocês, quem? O do segundo grupo, continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daquele que pela fé e pela paciência herdam as promessas.
Quando ele fala, desejamos que cada um de vocês, quem? Do primeiro grupo? Não. Mostrando até o fim o mesmo empenho. Mostrando até o fim. Se no primeiro ponto nós falamos da perseverança de Deus conosco, agora nós estamos falando da perseverança deles, nós, igreja, nessa jornada, nessa peregrinação. O autor aos Hebreus deseja que eles não retornem ao judaísmo, que não crucifiquem o Filho de Deus e expondam a ele a zombaria de novo. E ele continua mostrando que nós precisamos nos empenhar até o fim. A vida cristã ele tem um início. E ainda nessa vida terrena, ele tem um fim. Haverá um momento que os nossos olhos vão se fechar e a morte vai chegar. E até esse momento, Cristo quer que permanecemos com ele até o fim. E aqui o novo alerta do autor, para que não se tornem preguiçosos. Olha, ele retoma um assunto do capítulo 5, lembra que a gente falou isso? Sobre a preguiça espiritual? Ele fala no versículo 11, a esse respeito tem muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, mas vocês ficaram com preguiça de ouvir. Há uns 2 sermões atrás eu falei isso. Ele nos leva a não termos preguiça espiritualmente, mas imitadores daquele que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Imitadores de quem? Daqueles que imitam a Cristo. Como Paulo falou aos Coríntios, lembra? Torne-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. A nossa fé é perseverante, amada igreja. Não por causa de nós, mas por causa do Cristo em nós. Do seu Santo Espírito que nos alerta diariamente. Há elementos de condicionalidade nesse discipulado com Jesus. Não é ficar parado. Não é ficar estagnado. Não é viver de qualquer maneira. Não é, já fui salvo, então, já que eu fui salvo, já que eu tenho segurança, já que Deus persevera comigo, então eu vou fazer o que quiser da minha vida. Quem pensa assim faz parte do primeiro grupo, que nunca foi convertido. Ele não quer que a gente regrida. Por isso precisamos desenvolver a nossa salvação, como falamos na EBD hoje de manhã, que é uma caminhada, é um processo, é uma jornada que tem um fim. Processo esse que é desenvolvida por Jesus. Pois a boa obra que ele começou em nós, ele há de completá-la. Mateus fala, 24:13, aquele só que perseverar até o fim, esse será salvo. A vida cristã é uma vida perseverante. É uma vida de obstáculos vencidos. Não estou falando que você não vai ter obstáculos, pelo contrário, o crente tem muitos obstáculos. Mas é uma vida de obstáculos vencidos, pecados abandonados, desejos carnais apagados, uma identidade renovada. Como uma maratona, nós precisamos correr até a coroa da vida. Uma vez que a obra de Cristo foi realizada em nós, nos assegurou a salvação, nos constrangeu, nos regenerou e até o último fôlego de vida nós responderemos essa tamanha salvação com obediência, com serviço, com compromisso e com responsabilidade. Você herdou as promessas do Senhor, é como termina o versículo, por intermédio de Cristo. A graça chegou até você, por isso demonstre tamanha alegria e motivação e persevere. Persevere até o fim. A nossa perseverança precisa ser de fé, acreditar em coisas que não se... O que é fé? Fé é acreditar de coisas que não se veem. Nós precisamos perseverar nisso. Perseverança precisa de paciência. Muitos serão as fases da vida que nos provocará a não ser mais perseverantes e assim ser tentado a desviar do caminho. Pois não apostasia, porque o verdadeiro crente, ele não apostata. Nunca. Pois ele entendeu o tamanho do sacrifício do Senhor. Mas, se a gente não tem paciência, a gente corre a tentação de se desviar do Senhor. Persevere. Persevere na fé e em amor com aquele que perseverou com você. Que morreu por mim, morreu por você para dar a vida eterna. Nós retornamos ao relacionamento com o Senhor, com o Criador de tudo, quando Jesus foi levantado naquela cruz. Para dar uma vida diferente, um caminho de vida, uma salvação. Perseveraremos na fé e em amor a esse Cristo, que entende as nossas fraquezas. Como o Hebreu já diz, ele entende as nossas fraquezas. Ele entende, ele tem compaixão. E nos auxilia, nos enchendo do Espírito, para nos ajudar com as provações e com as tentações. E quando falhamos, com corações arrependidos, de fato, arrependidos,
ele profere perdão. Ele profere graça. Em amor a esse Senhor, vamos perseverar até o fim. Que Deus nos abençoe, que diante desse texto, a gente não caia naqueles discursos, não, isso aqui é para não crente, isso aqui é para crente. Não. Eu não consigo ver esse texto, diante de tudo o que a Escritura fala, dizendo que o crente pode cair. O verdadeiro, o genuíno. Porque o sangue de Jesus tem poder, e ele é eficiente, e ele é suficiente para nos salvar e nos segurar. A própria palavra fala, ele não vai... A gente está nas mãos de Jesus. Que Deus assim nos abençoe.